Muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, o público presente, senhoras e senhor funcionário do município que estão a dar apoio à nossa reunião. Muito bom dia, esta é a reunião número 15 de 2025. Eu vou distribuir o resumo diário de tesouraria aos senhores vereadores, fazem favor. Dando nota que à data de ontem, dia 28/8, havia um total de disponibilidades de 4.021.798,89 €. Damos início ao nosso período antes da ordem do dia e eu dou a palavra às senhoras e senhores vereadores para as intervenções que quiserem fazer. Posso? Faz favor, senhor vereador João Pedro Real, tem a palavra. Bom dia, Sra. Presidente, senhoras e senhor vereador, público presente na sala, bem como os funcionários de apoio ao funcionamento da reunião. Eu gostaria de colocar aqui algumas questões. Começava por questionar qual é que será o futuro em termos da empresa intermunicipal de transportes, tendo em conta que houve, penso eu, pelo menos 2 municípios onde o assunto não foi votado, foi aquilo que eu retirei, e, portanto, e o que é que se perspectiva nesse assunto. Outra questão que eu tenho para colocar tem a ver com aquilo que foi uma das primeiras deliberações deste órgão, da Câmara Municipal de Alpiarça, em que, portanto, no dia 4 de novembro de 2021 foi aprovado o regulamento do Conselho Municipal de Juventude. Portanto, por diversas vezes foi sendo colocado também na Assembleia Municipal a questão do município não ter a constituição do Conselho Municipal da Juventude. Portanto, foi também questionado por opção política que entendíamos que não se aplicava ou que não seria muito eficaz em termos nos municípios de menor dimensão, porque, portanto, a facilidade de contacto e de reunir aquilo que são os jovens, juntamente com os agentes do nosso Conselho, portanto, que tal como talvez em 200 municípios a nível nacional, que apesar de ser um imperativo ou um desígnio da lei, que portanto não seria totalmente eficaz, em que foi contraposto no sentido de que seria uma medida que iria portanto, originar aqui uma dinâmica diferente de constituição desse Conselho Municipal. Portanto, o que é certo é que, portanto, passaram-se 4 anos e, que eu tenha conhecimento, não houve sequer a constituição desse Conselho Municipal da Juventude e que a sua eficácia acaba por ser nula em termos daquilo que se queiram as suas intenções. Outra questão que eu gostaria de colocar tem a ver com o parecer para o parque eólico. Nós já tivemos o processo aqui no município, numa altura em que estava suspenso a pedido do próprio requerente, em que chegou a ser informado pela Sra. Presidente que voltaria à Câmara. Portanto, tenho conhecimento de que esteve em curso um período de consulta pública e eu gostaria de saber qual é que é, se já houve alguma posição, se ainda vai ser ou não colocado à Câmara Municipal e qual é que é também a intenção do Executivo em termos daquilo que é esta intenção de instalação de um parque eólico, penso que próximo do Casalinho, mais ou menos ali naquela zona do Minho Sartel. Por último, gostaria de colocar uma questão relacionada com a possibilidade ou não de realizar pinturas no mercado municipal, no seu exterior, se portanto está ou não autorizada apenas a colocação de publicidade amovível ou
se é possível também fazer essa pintura diretamente na parede exterior do edifício. Disse. Obrigado, Sr. Vereador. Sra. Vereadora, se faz favor. Então, bom dia a todos e a todas. Sr. Presidente, eu tenho passado várias vezes na travessa da Patracola e vejo que está um poste tombado, por acaso sei que foi na sequência de um acidente, mas que já está assim mais ou menos há 3 meses. Portanto, sabendo que será com certeza a Redes que terá que fazer a reparação, mas gostaria que a Câmara, portanto, pressionasse, porque penso que aquilo até está a constituir perigo, porque o poste já está muito tombado. Outra questão, o parque, eu sei desde já que o parque infantil do Jardim Dom Leão é da responsabilidade da Junta de Freguesia. Mas, uma vez que também só em setembro agora é que haverá a Assembleia de Freguesia, eu gostaria de saber se a Sra. Presidente sabe dizer porque é que o Parque Infantil também já está encerrado também há cerca de 3 meses. E qual é a previsão de abertura. Outra situação que eu também verifiquei, e isto era mesmo só, estranhei, imagino qual seja a resposta, mas é só para confirmar. Retiraram 2 abrigos de passageiros, pelo menos que eu tivesse dado por isso, não sei se foram mais, portanto, um do cemitério, junto ao cemitério, e outro junto à estrada que vai para o Frade de Baixo. Portanto, era para saber se também houve alguma revisão dos circuitos e das paragens, porque verifiquei que esses abrigos. E a outra situação era em relação ao resultado das análises da água da vala na sequência da mortandade dos peixes. Se nós pedimos que nos informassem quando tivessem os resultados, e era para confirmar se efetivamente ainda não têm esses resultados. E é só. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Sra. Vereadora, se faz favor. Bom dia a todos. Primeiro que tudo é para alertar uma situação que deve ter acontecido esta noite no cimo da Manuel Paciência Gaspar. O sinal de sentido proibido foi virado ao contrário, ou seja, quem sobe no cimo encontra um sentido proibido. Já não foi esta noite. Já não foi esta noite. Assim, há 3 dias para aí. Depois, penso que todos receberam 2 e-mails de 2 municípios, relativamente um às CAFs e outro ao acesso a uma rua. Não sei se foram respondidos, se não, ou seja, nós acho que todos recebemos esses e-mails, mas depois não tivemos nenhum feedback. Um era da Joana Vieira, até do município de Carla Júlio. Nós não tivemos. Não. Eu não tive. Pronto, ou seja, eram 2 e-mails, mas depois na resposta se responderam, acho que era importante nós também termos conhecimento. Depois, outra questão. Há uns meses alertei por causa do acesso à ponte do Carril, principalmente com máquinas de grande porte, tratores e outras máquinas agrícolas que não têm visibilidade sobre o espaço todo da ponte e muitas vezes deparam-se com situações de aceder à ponte sem qualquer visibilidade por causa de umas árvores e uns ramos que estão daquele lado. Era para saber se já foi analisada esta situação e se pretendem fazer alguma alteração. Depois, era também para saber se, uma vez que ainda participei na parte do CIADAP, para saber se já terminou este processo, ou seja, aquilo em que colaborei terminou em fevereiro deste ano, e qual é que era o ponto de situação, se está concluído o processo ou não do CIADAP. Bem como queria também fazer outra questão, que é quando é que está previsto terminarem as obras na Queiroz Vaz Guedes? É só, obrigada. Obrigada, Sra. Vereadora. Srs. Vereadores, vou tentar então responder a todas as questões que me colocaram. Relativamente à primeira questão que coloca o Sr. Vereador João Pedro Raiolos,
Relativamente à empresa intermunicipal de transportes, informar o seguinte: nós ainda ontem tivemos reunião do Conselho Intermunicipal da CIM para aprovar o novo texto, digamos assim, da constituição da empresa, que é exatamente o que estava em causa, a propósito da necessidade de alteração que estava subjacente àquilo que tinha sido submetido primeiro. O que se passou foi o seguinte: não há uma equivalência relativamente àquilo que foi o empréstimo para a aquisição do terminal, no que diz respeito ao município do Cartaz, por estar intervencionado pelo FAM, mas há uma exigência da parte do FAM relativamente à participação na constituição da empresa, que tem que ver com as eventuais responsabilidades a assumir e que devem ficar plasmadas, havendo no primeiro ano, ou no segundo, ou no terceiro, havendo, por exemplo, resultados negativos da empresa. Se vier a verificar esse facto, o município do Cartacho terá uma posição diferente dos outros, porque os suprimentos têm que ser feitos no prazo legal, sob pena de haver transferência da dívida, como sabem, para a dívida do município. Estando ele intervencionado pelo FAM, não pode assumir nova dívida e, portanto, é preciso que fique no texto, e não estava, e portanto foi a exigência do Fundo de Apoio Municipal para dar o parecer favorável, é preciso que esteja uma cláusula que não é mais do que a tradução do que a lei já define, mas que tem que lá estar, e não estava. E, portanto, nós aprovámos ontem o texto final. O processo ficou pendente desta aprovação, até porque houve municípios, nós na sequência da urgência para se constituir a empresa, fizemos assembleias extraordinárias e houve municípios nessa altura que, por causa desta razão, não avançaram com as assembleias extraordinárias e, portanto, segundo eu julgo saber, há pelo menos 3 municípios que não aprovaram ainda a constituição da empresa. É o caso de Santarém, de Rio Maior e do Cartaz. Ontem, depois da reunião e com esta salvaguarda introduzida para obter o parecer favorável do FAM, não haverá qualquer outro tipo de obstáculo, depois é remeter para o Tribunal de Contas e, portanto, o processo continuará, mas não está pendente a aquisição de veículos e todo o resto do processo seguiu. A única coisa que estava pendente é o envio para o Tribunal de Contas da constituição da empresa, que seguirá agora na sequência desta alteração que se fez. A alteração não tem implicação para os outros municípios, tem implicação para o município do Cartaz. É uma situação específica e, portanto, nós ontem deliberamos por unanimidade introduzir esta alteração e enviar o processo, de modo a que a empresa esteja constituída o mais rapidamente possível. Coloca uma questão relativamente ao Conselho Municipal de Juventude. Nós tentámos, logo muito próximo da constituição, da aprovação da criação do Conselho Municipal de Juventude, tentámos a constituição do mesmo. Não é muito simples, nem é fácil encontrar em alguns organismos. Há organismos que é relativamente simples, porque já têm estruturas constituídas e, portanto, é só pedir a indicação de elementos, mas há outros que não. É o caso, por exemplo, da Associação de Estudantes da Escola, é o caso da estrutura que coordena peço desculpa que me faltou aqui, os escoteiros, é o caso das estruturas que estão nas empresas e noutros serviços, que têm ou não têm jovens em idade que se possam incluir no Conselho Municipal de Juventude, ou não fazem parte de estrutura representativa e, portanto, estão, por exemplo, nas associações, mas não fazem parte da direção, ou não têm outras funções que se enquadrem naquilo que a legislação prevê. Nós estamos ainda a tentar dar, digamos, que a volta ao assunto, de maneira a, como nós deixámos criado, quando fizemos a aprovação, deixámos criado uma cláusula que permite que um conjunto de jovens possam participar no Conselho Municipal de Juventude sem cumprirem essas características e, portanto, fora daquilo que a lei determina
que é, digamos que a condição de exigência para poder integrar o Conselho Municipal de Juventude, que está reduzida a muito poucos representantes, são os representantes das forças políticas, são os das associações de estudantes, são 2 ou 3 e não mais do que isso, porque depois nós não temos outras estruturas dada a nossa dimensão. Nós estamos a procurar, com base na ativação, digamos assim, dessa linha, constituir o Conselho Municipal de Juventude. Relativamente ao parecer para o parque eólico, é um parque que é constituído como consequência do processo de descarbonização da central do Pego e vem, curiosamente, desde Abrantes e, portanto, vem já ocupar território aqui no nosso concelho. No nosso concelho, o que está previsto é a colocação de 3 torres apenas, de 3 aerogeradores. Portanto, o parque vem-se, como digo, desde Abrantes e, portanto, vai vindo pelo território e chegou até aqui. Mas, no nosso caso, são 3 aerogeradores, sendo que o que levanta mais dúvidas do ponto de vista do impacto é exatamente o que fica ali, como dizia o Sr. Vereador, perto do Moinho de Sartel e, portanto, perto ali do Casalinho. Nós demos daqui o nosso parecer, logo no âmbito da consulta pública, nós emitimos parecer relativamente à localização daquele aerogerador. Na sequência disso, houve um novo processo de consulta pública, nós mantivemos a posição que tínhamos assumido inicialmente e desde aí não veio mais nenhuma indicação de que o processo do parque eólico estaria a avançar. E, portanto, nós não recebemos indicação para submeter a qualquer... Mas qual é que foi o parecer que foi dado? O nosso parecer foi favorável. O nosso parecer foi favorável. Mas esse já não veio à Câmara? Em princípio não, virá depois o processo de constituição. O parecer não é vinculativo no sentido em que o que nós aprovamos depois aqui é no âmbito do próprio processo, o ponto que foi retirado é o que terá que vir novamente. O parecer foi dado no âmbito da consulta pública, exatamente como deram outras entidades e alguns particulares que também assumiram uma posição relativamente a essa colocação do parque. Mas o processo virá novamente, porque nós não aprovamos aqui ainda digamos que o que é necessário que o município aprove para se poder instalar. Relativamente à pintura no mercado municipal, o regulamento não mudou nesse aspecto, portanto as pinturas nas paredes do mercado municipal não são, à luz do regulamento, não são admitidas e daí ter sido feita uma informação pelo fiscal relativamente às pinturas que lá foram colocadas e ter sido levantado... Aquilo não é pintura, aquilo curiosamente parece pintado, mas não é. Aquilo está fixado com os parafusos. De qualquer forma, não foi autorizado, não foi solicitada a colocação e, portanto, o fiscal municipal levantou o respectivo ato e agora segue o processo normal. Senhora Vereadora, relativamente à Travessa da Patracola e ao poste que está derrubado, nós já comunicámos, aliás, como fizemos, e não sei se recordam, durante uma série de tempo esteve derrubado um poste ali na zona do complexo desportivo, que foi derrubado na altura daquele vendaval e da tempestade. Nós comunicámos essa situação e também tivemos que estar, a rede esteve há alguns meses até ir resolver a situação. Esta também está comunicada e uma outra que também tem um poste que está em vias de cair e portanto nós não podemos fazer intervenção nenhuma, temos vindo a reiterar o pedido para que o assunto seja resolvido junto da redes. Não lhe sei dizer por que razão é que o Jardim de Dom Dion está encerrado. Presumo que esteja a ser feita alguma correção relativamente ao estado dos equipamentos que lá estão. Sei que a Junta tem vindo a fazer uma intervenção de melhoria, sobretudo no lago, que tinha problemas já estruturais há uma série de tempo, e sei que estavam também a renovar o parque,
não lhe sei dizer exatamente porque é que está há tanto tempo ou quando é que vai reabrir, mas sei que estavam a fazer uma revisão dos equipamentos que lá estão, porque estavam em mau estado e, portanto, presumo que estejam a recuperá-los, se tiverem recuperação, ou que estejam eventualmente exatamente. Os abrigos de passageiros têm a ver com a sua substituição. Nós vamos, assim, candidatou nas medidas que vêm de apoio à mobilidade, candidatou a mudança de um conjunto de abrigos que estavam muito velhos e danificados. E aquele da bruxaria Natal, do Cerrado, não estava bem danificado, aliás, estava totalmente recuperado. Eles o que estão a retirar são o que identificaram como estando em pior estado. Podem e, portanto, estão a pôr novos, modernos, e, portanto, eu presumo que sejam estes desta recuperação. Qualquer um deles não está bem. Foram feitos, estão em chapa ainda, sim, estava pronto, e estão descontinuados no sentido de que não têm as condições mais... Se quer que eu lhe diga, as condições mais modernas são uma questão de opinião. Enfim, aquilo que hoje em dia se está a fazer por toda a Alzíria é a alteração, a recolocação de abrigos mais modernos, mais atuais e com melhores condições e, portanto, é um financiamento que apenas implica da parte dos municípios colaborarem na retirada do que está e depois são colocados ao abrigo desse financiamento e dessa candidatura. Relativamente aos resultados da análise da água, nós não temos ainda resultados. Quando se fez a recolha, o Instituto Ricardo Jorge estava ainda em período de férias, não tem sido fácil que se obtenha este resultado. Aliás, nós na sequência daquela descarga que não conseguimos identificar, voltámos a fazer novamente, a recolher água e a mandar para análises e, portanto, assim que tivermos alguma indicação, eu também farei chegar aos senhores vereadores. Senhora Vereadora Margarida Rosa do Céu, tomamos nota desta questão do sinal virado. Eu acho que há pelo menos mais um que eu tinha detectado e que também comuniquei aqui aos serviços. Os e-mails que foram enviados foram enviados para os respectivos serviços e estão a ser objeto de tratamento. Um deles já foi respondido, o outro não tenho noção, mas sabia. Agora o outro das cartas. O acesso à Ponte do Carril, nós já tínhamos, exatamente, nós já tínhamos falado sobre este assunto e temos vindo a fazer limpeza naquela zona onde aqueles arbustos crescem. E, portanto, a intenção é continuar a limpá-los, até porque as máquinas, em geral, até têm uma visibilidade maior porque são bastante altas e consegue-se ver de cima. As viaturas que são mais baixas têm mais dificuldade porque as árvores estão ao nível do campo de visão. De qualquer forma, nós já tínhamos verificado que não era bom que eles estivessem para ninguém e, portanto, o objetivo é ir limpando, é o que temos vindo a fazer. O processo do CIADAP está praticamente concluído, foram feitas as reuniões do CCA, foram transmitidas as notas aos funcionários, estamos na fase de receber, eu já homologuei as notas, estamos na fase de receber as reclamações e de responder às reclamações. Praticamente o processo está a caminhar para o final e já estamos a trabalhar na próxima avaliação e, sobretudo, no CIADAP 2, com o estabelecimento de objetivos e de competências já para a próxima avaliação, até porque as avaliações agora vão ser feitas anualmente e, portanto, o processo de início da nova avaliação já está a começar. E, portanto, este está praticamente concluído. Estamos, como digo, em fase de análise das reclamações e de resposta às reclamações. O final das obras da Queiroz Vaz Guedes, nós temos previsto que até final de outubro, eu
Já não quero ser muito otimista relativamente a esta matéria, porque nós não estamos dependentes de nós para que a obra esteja completamente terminada. Como sabem, a intervenção que está a ser feita é feita pelas Águas do Ribatejo e, portanto, nós já assumimos aqui vários prazos e vários compromissos de que a obra estaria concluída e o que é certo é que ainda não está. A minha perspectiva é que até final de outubro, seguramente, que nós temos condições para já ter a nossa parte feita. E a nossa parte é colocar o asfalto em toda aquela rua. De qualquer modo, o compromisso que a empresa que está a fazer a intervenção para as Águas do Ribatejo assumiu connosco estaríamos a falar até final de setembro. Eu, como se costuma dizer, gato escaldado de água fria tem medo. Nós vamos assumindo, às vezes acontecem, enfim, situações inopinadas e depois há atrasos. De qualquer modo, eu conto que pelo menos até final de outubro a estrada esteja completamente reparada, aliás, esta e a Joaquim Nunes Ferreira, que está mais ou menos nas mesmas condições e sofreu o mesmo tipo de intervenção. Penso que respondi a todas as questões dos senhores vereadores e, se não houver mais nenhuma questão, eu passaria então à nossa ordem do dia. O ponto número 1 é a proposta de data da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 24 de julho de 2025. Não sei se há alguma intervenção relativamente. Faz favor, senhora vereadora. Então, página 4. Quarta linha. Estaria já a ser intervencionado, mas ainda não foi de contínuo. Está pegado e depois eu também não... Quarta linha, a contar de cima. Assim, também não entendo muito. Depois, não foi de contínuo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu estou também para um caixote de lixo tombado na rua 25 de Abril. Sugiro que deve estar partido. Na última reunião, o Sr. Presidente disse... Não foi colocado. Deve ser isso. Já está a ser intervencionado, mas ainda não foi colocado. Está bem? Ok, eu só tenho isso. Então, Sim, faz favor. na 32, mesmo no final da página, a penúltima, embora tivessem feito no primeiro ano, nunca o deveriam ter feito devido à falta. Devido a, é só tirar o U. Ok. Página 32. Do PDF. 31 do documento, peço desculpa. Ok. Documento. Devido o A. Ou Ok. A. Não há mais nenhuma sugestão, então eu vou pôr a ata à votação. Relativamente à ata da reunião de 24 de julho de 2025, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 2 da nossa ordem de trabalhos é o Plano de Transportes Escolares 2025-2026, naturalmente para deliberação. O Plano de Transportes não tem nenhuma alteração, pelo menos assinalável, relativamente ao que tem vindo a acontecer, e até porque o Plano de Transportes ainda está baseado naquilo que é a realidade dos transportes escolares que nós temos hoje, e, portanto, de futuro, eventualmente, haverá que adequá-lo ao funcionamento da nova empresa intermunicipal e da capacidade que a empresa depois trará de fazer uma parte destes transportes e, portanto, ele continuará, como sabem, ainda com as condicionantes do facto de não termos, não só não podemos fazer transportes com o autocarro maior, como não temos ainda uma aquisição de substituição para um novo autocarro. E, portanto, estamos condicionados às viaturas que temos, apesar de termos hoje também uma nova carrinha adaptada que contribui decisivamente para se poderem fazer transportes noutras condições.
mas fundamentalmente é o que foi apresentado aos senhores e seus vereadores. Se houver alguma dúvida, também posso. Não há. Então, relativamente ao plano de transportes escolares para o ano 2025-2026, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 3 é a proposta de aprovação do pagamento da contrapartida municipal à Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo no âmbito do contrato número 10 de 2025, a implementação do projeto PISA for Schools na Lesíria, que vem também para deliberação. Este é um projeto que já vem sendo implementado, neste caso em 13 escolas secundárias existentes nos 11 municípios da Lesíria do Tejo. É um projeto da OCDE e pretende, neste caso, havendo valores finais que são necessários assumir perante a comunidade intermunicipal, o que se propõe é que o Executivo aprove o pagamento da contrapartida do município no âmbito deste projeto, cujo valor a imputar ao município de Alpiarça, neste caso, de acordo com o valor adjudicado, é de 6.608,88 €. Não sei se há alguma questão também. Faz favor, Sr. Vereador. Portanto, daquilo que tive a oportunidade de ler na proposta que é apresentada, portanto, houve aqui uma alteração de implementação do plano, de uma redução de 5 para 3 anos naquilo que era, digamos assim, todo este desenvolvimento deste projeto. E eu gostaria de questionar, portanto, se houve alguma razão específica para essa alteração. Portanto, essencialmente, penso que a alteração do valor tem a ver com isso mesmo. E também, tendo em conta que o município foi informado de que no dia 10 de abril sobre esta alteração, se também houve alguma razão específica para que, portanto, nós estejamos a decidir sobre este assunto alguns 5 meses após essa comunicação e, portanto, são estas as minhas questões. Obrigado. Sr. Vereador, a duração do programa tem a ver exatamente com o próprio programa, ou seja, o PISA for Schools este ano estabelece que a duração é inferior àquilo que estava já previsto anteriormente. Relativamente ao facto de estarmos agora a deliberar, nós só recebemos agora o montante apurado, efetivo e final para devolver. Portanto, a informação relativamente ao projeto é anterior, mas nós só agora é que tivemos a recepção do documento relativamente ao valor correto do que temos que devolver à CIM. Eu percebo. O que houve foi necessidade ao nível da Lesíria do Tejo, apesar de nos terem enviado os valores, voltou-se novamente a rever por causa de algumas alterações que surgiram. E, portanto, nós trouxemos agora à Câmara, porque foi agora que nos foi solicitado a aprovação deste montante já completamente assegurado pela CIM. Eu ia pôr o ponto então à votação. Proposta de aprovação do pagamento da contrapartida municipal no âmbito do contrato número 10 de 2025, implementação do PISA for Schools. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 4 são trabalhos complementares, número 2, o lote número 2, empreitada de construção da Unidade de Saúde Familiar de Alpiarça e arranjos exteriores. Houve necessidade de executar trabalhos cujas quantidades e a natureza não estavam previstos no contrato, e estes trabalhos complementares resultam de circunstâncias que não estavam previstas e estão aprovados no número 1 30.362 € mais IVA, e estamos agora, o valor destes trabalhos que estão descritos agora são de 52.909,28 €. A soma do valor dos trabalhos complementares, o número 1 e o número 2, é de 83.271 €, o que corresponde a 3,93% do valor da adjudicação, que cumpre o limite legal do preço contratualmente estabelecido inicialmente. O prazo de execução destes trabalhos é de 15 dias, foi realizada a informação respectiva
e, por meu despacho, foi autorizado este auto de trabalhos complementares número 2. Portanto, face a esta necessidade, solicita-se a ratificação do despacho que autorizou, que aprovou este auto de trabalhos complementares, que estão descritos também na informação que chegou às senhoras e aos senhores vereadores. Se houver alguma dúvida, também estou disponível para esclarecer. Faz favor. Portanto, nós, em relação àquilo que é o projeto em si, tivemos a oportunidade de, na altura que foi colocado à Câmara Municipal, de aprovar aquilo que é a criação de uma mais-valia. Portanto, apesar de todos os considerantes que colocámos, mas em relação aos trabalhos a mais, trabalhos a menos, trabalhos complementares, entendemos que seria necessário também aqui algum acompanhamento técnico, do qual não dispomos, e daí iremos manter o voto de abstenção. Muito obrigada, Sr. Vereador. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo, eu ia pôr então à votação a ratificação do auto de trabalhos complementares número 2, empreitada de construção da Unidade de Saúde Familiar de Alpiarce e Arranjos Exteriores. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 5 é a proposta de atribuição de subsídio no âmbito da Alpiagra 2025. É uma proposta de subsídio ao Grupo Albandeio, que organizou mais uma vez o Cortejo das Vindimas. Este cortejo integrou várias associações culturais, recreativas e PSS do Conselho. O Albandeio solicitou o apoio para a realização da atividade escrita no montante de 250 €, que destina, neste caso, à participação dos cavaleiros. E, portanto, propõe-se que seja autorizada a atribuição do subsídio no montante de 250 € para efeitos de assegurar o pagamento da despesa referida. Não sei se há alguma questão, se faz favor. Tenho aqui uma dúvida. Esta proposta é para ratificar ou não? É porque a proposta As propostas que vem, são para ratificar, é que como diz o aqui, para conteúdo ratificação. não, mas eu acho que o título não está bem, porque depois não está de acordo com o documento. Ou seja, a proposta de atribuição de subsídio, em lado nenhum menciona que já foi tomada uma decisão por parte da Sra. Presidente. Nem nos movimentos, nem na própria proposta. Diz que é para ratificar. Apenas a indicação do ponto nos diz que é para ratificar. Eu não consigo agora dizer como A informação movimentos está nem sequer. com a data dia 20, mas depois os movimentos internos, o último termina dia 5/8, onde segue a ficha de cabimento. E o último movimento da Sra. Presidente é de 5/8, dizendo Não, que é para levar à próxima reunião de Câmara. Não há Este- nenhum E é para aprovar. Este ponto é apoio para aprovar, não é para ratificar. É para aprovar, não. Então não é a para descrição ratificar. do ponto é que está errada. É para aprovar. É para deliberação. Muito bem. Então, nessa sequência e com esta correção feita, vamos votar a proposta, o ponto número 5, proposta de atribuição de subsídio no âmbito da Alpiagra 2025. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6 é a aprovação da venda de artigos no âmbito da Alpiagra, também da Alpiagra 2025. A feira, esta edição, nesta edição, neste sentido, o município procedeu à aquisição de produtos alusivos ao Conselho, assim como aos eventos realizados, nomeadamente o Festival Gastronómico. Procedeu-se à aquisição de vários produtos que estão disponíveis para aquisição na Alpiagra e relativamente a estes, sim, estamos a falar em ratificação, porque eu já fiz o despacho relativamente ao estabelecimento dos preços, à definição dos preços pelos quais eles estão a ser comercializados e, portanto, esta proposta é para ratificar.
Não sei se há alguma questão. Muito bem, não havendo, vamos votar o ponto número 6, aprovação da venda de artigos no âmbito da Alpiagra 2025. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 7 é a atribuição de isenções a entidades no âmbito da Alpiagra 2025. Este é um aspecto que tem vindo também já a ser trazido às reuniões de Câmara. Neste caso, em concreto, não estamos a falar nas associações ou nas IPSS do Conselho, a quem atribuímos também essa isenção, mas estamos a falar de um conjunto de outras entidades cuja importância na dinamização, na valorização e na promoção do certame nós consideramos que justificam que haja isenções em casos devidamente fundamentados. Neste caso, há aqui um conjunto de entidades, são sobretudo as casas agrícolas com promoção de vinhos de Alpiarce, a Quinta da Atela, o Mochão do Inglês, o Canto do Marquês, a Casa Paciência e a Quinta da Lagoalva. São entidades que, dada a sua área de produção, desenvolvem em conjunto com o município de Alpiarce várias ações de promoção do vinho e da vinha, de forma a divulgar e valorizar o concelho. As entidades Águas do Ribatejo, Ecolesíria, Molis e VGT Portugal também são entidades que desenvolvem no espaço da Alpiagra, para além ao longo do resto do ano, mas sobretudo no espaço da Alpiagra, um conjunto de atividades e contribuem, quer com produtos, quer na organização dessas atividades, para dinamizarem o próprio certame. E, portanto, nesse sentido, nós entendemos que estas entidades que eu referi deveriam de estar isentas do pagamento do montante estipulado para os espaços que ocupam. E é essa proposta, naturalmente, que trazemos aqui à reunião. Não sei se há alguma... Sim, se faz favor. Bem, relativamente a este ponto, eu penso que falta aqui algum documento. Não está cá o despacho, nem os movimentos. Vem só a proposta para ratificar, mas falta a informação. E depois, assim, nesta proposta, temos a entidade Quinta da Atela, Mochão do Inglês, Canto do Marquês, Casa Paciência e Quinta da Lagoalva, com a justificação. Depois temos as entidades Águas do Ribatejo, Ecolesíria, Molis e VGT, com a devida justificação. Mas depois, no quadro que nos é apresentado, vem uma nova entidade, Maria Manuela Russo da Graça, sem qualquer justificação anterior. Na descrição, penso que também que aquilo que pretendem dizer é o pavilhão onde esta empresa se encontra. Não, sim, pronto, ou seja, em vez de descrição, se calhar tinha mais lógica colocar ali a localização, o pavilhão. Sim, agora, aqui a Maria Manuela Russo da Graça não consta no documento, só consta depois no quadro. E falta-nos, penso eu, que a informação e o despacho da Sra. Presidente. Eventualmente o despacho não está, de facto não está aqui, mas eu posso depois mandar aos senhores vereadores. De qualquer forma, a questão da Maria Manuela Russo da Graça é de facto uma falta lá em cima relativamente à inclusão, porque trata-se de mais uma entidade que colabora com um conjunto de atividades durante a Alpiagra. E, portanto, deve ser incluída, assim como está no quadro, deve ser incluída em termos de justificação. Mas como calculam, os pedidos de isenção foram sujeitos à apreciação e foi feito o despacho para a sua concessão. De qualquer forma, o que depois posso fazer chegar, se quiserem, é a estrutura do despacho. Sem para qualquer que ficasse a documentação toda neste ponto. Muito bem. Não havendo mais questões, votaríamos o ponto 7, atribuição de isenções a entidades no âmbito da Alpiagra 2025. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade a proposta do ponto número 7. Ponto número 8, atribuição de isenções a coletividades e associações no âmbito da Alpiagra. Isto assim também nós temos vindo, também já agora esclarecer, nós temos vindo, por prática recorrente, a trazer à Câmara esta questão, sendo que ela já consta do regulamento. Já disse isso. Mas esta é uma prática que vinha sendo assumida ao longo dos anos, não é uma prática nova, não fomos nós que a introduzimos.
ela vinha sempre sendo assumida ao longo dos vários anos e, portanto, manteve-se no sentido de que haja aqui algum reforço relativamente ao formalismo que é dado. De todo o modo, ele de facto consta do regulamento e, portanto, poderia não constar. Deixem-me ver se eu consigo. Só questão. Esta proposta em concreto refere-se à ação da Vititejo, neste caso com a representação aqui na feira, com uma ocupação de um espaço que corresponde ao montante de 150 € mais IVA. A Vititejo tem nas suas competências, é uma associação de vitivinicultores da região do Tejo, designada Vititejo, que é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos e que tem por objeto a investigação, a experimentação, a demonstração e a divulgação de todas as ações técnicas e económicas visando o melhoramento da vitivinicultura regional, a formação profissional dos seus membros, por sua iniciativa ou em colaboração com outros organismos, bem como estabelecer protocolos com entidades ligadas à vitivinicultura. Representa vitivinicultores associados na defesa dos seus interesses sociais, económicos, etc. Tem um conjunto, dá assistência a um conjunto de também vitivinicultores com técnicas de proteção e produção integrada, dá assistência aos associados, promove ações de formação e, portanto, tem um stand na nossa Alpiagra, onde divulga e organiza uma série de atividades relativamente à vitivinicultura. E, portanto, dado o interesse na sua participação e a adesão que tem tido também em procura de informação nesta área, nós consideramos que estavam reunidas as condições para se propor isentar o pagamento do stand da Associação de Vitivinicultores da região do Tejo. Não sei se há alguma questão relativamente a esta matéria. Neste acho que só falta o despacho. O resto acho que está tudo. Quanto ao ponto 8, atribuição de isenções a coletividades e associações no âmbito da Alpiagra 2025, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto número 9 é a proposta de aprovação da constituição de direito de superfície sobre lote de terreno e aprovação da respectiva minuta do contrato de constituição do direito de superfície. Este direito de superfície refere-se a um lote de terreno sito no espaço da Alpiagra. Relativamente, o município é dono e legítimo proprietário deste lote de terreno, para situar é o lote de terreno ao lado do motoclube. O Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiar-se Albandeio não possui um local próprio para a realização dos seus ensaios semanais, nem para o exercício das atividades decorrentes do seu enquadramento e objeto social. O referido grupo, à presente data, realiza os ensaios semanais no pavilhão polivalente dos Bombeiros e da Música, não sendo essa uma solução adequada ao desenvolvimento do seu desempenho associativo. A mencionada associação tem demonstrado, desde o início da sua atividade especial, empenho na divulgação etnográfica da cultura alpiarcense, participando ativamente em diversas atividades de promoção do concelho e contribuindo para a promoção e desenvolvimento económico, social e cultural. O município é proprietário deste lote, que se encontra sem ocupação, e no âmbito do enquadramento legal que é feito, havendo uma natureza não lucrativa do destinatário do direito, um projeto específico, no caso, a construção de uma sede da associação e uma vertente de integração do município por via da instalação de um espaço de restauração e bebidas, aproximando-se também o município da cultura, da tradição, por via da atividade deste grupo. O que se propõe é que seja constituído um direito de superfície por escritura pública com uma duração de 50 anos. A cedência, propõe-se, portanto, a cedência em direito de superfície será gratuita para o beneficiário, dada a sua natureza não lucrativa e o projeto de interesse municipal. Nestes termos, o que se propõe é que se aprove a constituição de um direito de superfície sobre o lote de terreno identificado, bem como que se aprove a respectiva minuta do contrato, que consta na documentação dos senhores e seus vereadores, a celebrar com o Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiar-se Albandeio. Não sei se há alguma dúvida. Posso?
Sim, faz favor. Portanto, antes de mais, gostaria aqui de realçar a intenção do Albandeio em criar uma sede para a sua atividade e, portanto, desenvolver essa mesma ação, não é? No sentido de que são associações, tal como outras, que desenvolvem toda a sua atividade no âmbito do voluntariado dos seus elementos e portanto, havendo aquilo que é uma intenção de criar valor para a própria coletividade, a associação, neste caso, portanto, gostaria de valorizar também essa intenção. Dizer também que, em relação a todo aquele espaço que foi desenvolvido também um processo de loteamento, no sentido de regularizar as outras associações, também que o Motoclube Charrua, a Sociedade Filarmónica Alpercense, e, portanto, e permitir que pudessem também registar os seus ativos, que foi também criado com os seus sócios pelos seus sócios ao longo dos tempos, e que permitiu, digamos assim, realizar as próprias escrituras e registro daquilo que foi a sua criação ao longo dos tempos. Gostaria de questionar duas ou três coisas, uma delas para já saber a localização exata, portanto, falamos aqui de um lote de 20 que não vindo acompanhado de uma planta de localização, gostaria de questionar essa situação. Também na proposta fala na cedência por 50 anos, depois no contrato, digamos assim, que vem proposto, fala em 30 anos, com a possibilidade de renovação por períodos de 10 anos. Portanto, há aqui, nesta minuta de contrato, uma diferença entre aquilo que é a proposta e aquilo que é, portanto, a própria minuta, se há alguma razão específica para isso, e que, apesar de me parecer que é enquadrável, portanto, não há aqui qualquer dúvida sobre a forma do próprio Albandeio, né? Portanto, é uma associação sem fins lucrativos, sem qualquer dúvida, do Conselho de Alpiarça, com uma atividade desenvolvida já ao longo de vários anos, mas o próprio enquadramento penso que poderia ser melhorado nesse sentido, mas naturalmente que, havendo aqui a vontade de um conjunto de pessoas que já desenvolvem uma atividade meritória e bastante válida no nosso Conselho ao longo dos tempos e que ainda se predispõe a construir, portanto, a sua própria sede e acrescentar valor, não temos qualquer oposição e, portanto, iremos votar a favor disso. Muito obrigada. Faz favor, Sra. Diretora. Sim, para dizer, eu concordo com esta proposta. Eu achei que há aqui alguma confusão nos documentos, porque a informação que nos é apresentada, tal como o Sr. Vereador já disse, o enquadramento depois remete para uma justificação de IPSS, ou seja, não de atividades culturais, ou seja, que não é o caso do Albandeio. Ou seja, a justificação que nos é aqui apresentada no enquadramento remete para instituições particulares, mas mais noutra vertente, que não é esta a característica do Albandeio. Depois, também, por que não alterar o projeto de loteamento e considerar aquele espaço mesmo para atividades culturais? É que depois parece que o objeto, tal como consta nas cláusulas, na segunda, é para atividades de para bebidas, ou seja, para venda de bebidas, e não apenas, porque só bebidas, ou seja, porque apenas fomos nós que fizemos o regulamento. Não, mas pode-se alterar o projeto de loteamento e ficar devidamente... Demora muito tempo a fazer. Mas isso é função da Câmara. Agora, acho que... Até o próprio loteamento precisa de ser alterado e precisa de certo. ser... Até porque há muitas entidades que estão ali colocadas que nem sequer a escritura têm ainda. Têm contratos de promessa, mas não têm escrituras feitas. Tá bem, mas assim, estamos aqui com um documento. Era só para, e porquê só bebidas?
qual é o objetivo por ser só bebidas? Não sei. Quando as atividades dele são essencialmente culturais. E o objetivo principal que eu saiba, isto deve ser a construção da sede. Não é ter um bar aberto só para vender bebidas, acho eu. Por isso é que eu acho que o enquadramento devia estar feito de outra forma. Concordo perfeitamente com a proposta. Acho que os documentos que nos estão a ser apresentados a justificação, é apresentada uma justificação de uma IPSS. Depois no documento da minuta de contrato é um estabelecimento de venda de bebidas. Ou seja, o enquadramento é que não... Toda a documentação é que eu acho que devia estar de outra forma, porque não é esse, efetivamente, o objeto do Albandei. O Albandei desenvolve atividades culturais, não é a venda de bebidas, é só por isso. Eu acho que, até para salvaguardar situações futuras, todo este processo devia estar com outro enquadramento. É só isso. Concordo perfeitamente com a cedência do espaço, não tenho nada contra. Agora, a documentação vai noutro sentido. Está completamente diferente da atividade que eles desenvolvem, desde a justificação, que remete para instituições particulares, com outro até que vem da CCDR, bem como a minuta de contrato. É só isso, era só para alertar pelo conteúdo dos documentos que nos são apresentados. É só isso. Bom, tentando explicar, nós estamos a trabalhar com um loteamento mal feito, com muitas deficiências e com um regulamento que foi aprovado, sobretudo para garantir que naquele espaço se podiam instalar estabelecimentos de restauração e de comercialização de bebidas. Fugindo a essa regra, nós não temos condições para poder autorizar ou para poder ceder o espaço em direito de superfície a ninguém, a não ser que sejam entidades que pelo menos tenham o CAI para explorar este tipo de atividade. E, portanto, aquilo que são as justificações legais são aquelas que existem na lei. Não existe uma justificação legal para associações de caráter cultural. Existe uma situação de justificação legal para entidades equiparadas às IPSS, no fundo para justificar que não têm fins lucrativos, neste caso, que exploram um objeto social importante para o Conselho e, portanto, a fundamentação legal é aquela que se ajusta àquilo que se pretende. Não há muita volta a dar. Nós precisamos de rever o loteamento. Aliás, precisávamos, há muito tempo atrás, precisávamos ter resolvido uma série de circunstâncias que naquele caso em concreto e naquele loteamento em concreto, que são deficiências de gênese. Precisamos de alterar o regulamento. Precisamos. Não o conseguimos fazer num curto espaço de tempo. Estamos a falar de coisas que são complexas, é preciso refazer todo o projeto do loteamento e os serviços não têm condições para fazer isso em meses e se calhar em anos. Nem sei se nós temos condições internamente para poder fazer isso internamente e não termos que contratar alguém para o fazer. Aliás, como tem sido necessário para tantas outras coisas. Portanto, dizer que esta é a forma de enquadramento que a lei nos permite para nos permitir fazer esta cedência a esta entidade em concreto. E a proposta vem nesse sentido. Eu já agora, e a outra questão que coloca relativamente ao período de duração, a cedência, a proposta é que seja exatamente por 50 anos e, portanto, do contrato o que deve ser considerado é que ela é feita por 50 anos, depois com a possibilidade de renovação, onde está 30 deve ler-se 50, com a possibilidade depois de renovação que está na linha anterior, a seguir, perdão. O direito de superfície terá a duração de 50 anos, podendo ser renovado por períodos sucessivos de 10. É assim que deve ficar no contrato. Sim. Até porque só de bebidas e não restauração também, de uma forma geral? É o que está no regulamento, Sra. Vereadora. Só de bebidas? É o que está no regulamento. Nós transcrevemos para aqui aquilo que está no regulamento. Aliás, a própria associação teve que inscrever-se para um CAI nesta área para nós podermos fazer esta operação. Porque senão, do ponto de vista do regulamento, não estávamos a cumprir o regulamento. É admissível, vamos lá ver, a expectativa é que se quando o Albandei tiver a sua sede, é natural que tenha lá um pequeno bar ou uma zona onde possa, até porque o lote fica dentro do espaço da Alpiagra e, portanto, a feira vai-se realizando e só se fossem eles que não tivessem ali depois capacidade de participar na feira dessa forma. De todo o modo, foi necessário que eles fossem inscrever-se na autoridade tributária de modo a terem o CAI para se poder
à luz daquilo que está estabelecido para se poder fazer a cedência. Mas a proposta fala em restauração e bebidas, não De é? bebidas, só de... Mas está mal na proposta, na minuta do contrato. bebidas. Na minuta, mas na proposta diz restauração. Calma. Na proposta diz restauração e bebidas. Mas na minuta do contrato é que diz restauração de De bebidas. bebidas, não O há, de é que está não há mal. restauração de bebidas. Pois, o de é que está mal. Não, aquilo é aí. Pois, exato. Eu agora estava aqui a estranhar Nós, de o se que falar só em bebidas e agora Não, estava a nós ver, transcrevemos é só aquilo que o a minuta do regulamento contrato é que tem um erro que em vez de ser I tem D. é de. Se fosse estabelecimento de Exatamente. bebidas, era uma coisa. Restauração de bebidas Pois, isso é não mais existe, isso difícil. não existe. Pronto. Muito bem, então. E já agora dizer ao Sr. Vereador, o lote é o lote imediatamente ao lado do motoclube. Pronto, ok. Era o que eu, É o lote era o que eu pensava, igual, mas eu como em não termos de vem, não dimensão, vem é o lote exato. Motoclube e a música, não é? Sim, depois há o Sim. espaço da Sim, estrada. porque do Depois lado tem de a lá estrada, já não dava. sim, Exatamente. tem, Já a música do lado esquerdo da estrada, depois tem a estrada e o lote é mesmo aquele encostado O motoclube. é encostado mesmo ao motoclube. Muito bem, então passaríamos à votação da proposta de aprovação da Constituição de Direito de Superfície sobre o lote de terreno e aprovação da respectiva minuta do contrato de Constituição de Direito de Superfície com as alterações que introduzimos aqui. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 10 é a atribuição de espaço no mercado municipal, que vem também para deliberação. Eu julgo que estão todos recordados. Nós, na sequência de colocarmos em asta pública alguns espaços do mercado, designadamente as lojas 16 e 17, que estão agora ocupadas pelo estabelecimento do pátio central, na sequência da necessidade de ocuparmos essas lojas, têm esplanada para o jardim, que eram lojas que estavam basicamente a servir de armazém do Sr. Manuel Sobral Rosário das Neves. Acordámos com ele a libertação dessas lojas, até porque elas não estariam a cumprir o regulamento, uma vez que não estavam a ser abertas ao público e utilizadas nos termos do regulamento do mercado, e com ele estabelecemos um acordo que ele, de facto, abdicaria daquelas duas lojas, nós colocaríamos em asta pública e, em contrapartida, nós procurávamos dar-lhe ou atribuir-lhe um outro espaço que lhe permitisse ter o conjunto de elementos que tinha ali, sobretudo aquelas velharias, aquelas peças que tem e que comercializa ao público. E, portanto, chegados a esse entendimento, o que nós propomos é que se confirme a atribuição do espaço da loja número 13, que é depois aquela que faz canto, reconhecendo a sua ocupação habitual e atividade económica desenvolvida desde o ano 2022, determinar que a ocupação durará o prazo de 5 anos, automaticamente renovável por períodos anuais, contando-se o referido prazo desde a presente data e está subjacente o pagamento da taxa de 80,58 € daquele espaço, determinar que a atividade deverá permanecer a de comércio e o horário de funcionamento é o que é praticado no mercado municipal e notificar o interessado de que são aplicáveis todas as regras e obrigações decorrentes do referido regulamento. Portanto, a proposta é neste sentido e como se trata de uma situação pontual fora daquilo que tem sido a atribuição por asta pública dos outros espaços, prescinde-se dessa asta pública se os senhores e as senhoras vereadores concordarem com esta proposta. Se houver alguma dúvida, também estou disponível. Sim, se faz favor, Sr. Vereador. Portanto, não discordando, digamos assim, daquilo que é a proposta a apresentar, eu penso que esta loja número 13 será uma das de canto, portanto não tenho aqui a planta, mas estava a ver pelo número, e que está devidamente enquadrado, apesar de também não ter essa informação, uma vez que não está de acordo exatamente com aquilo que é a atribuição de lojas, que terá que ser sempre em asta pública, mas
considerando, portanto, aquilo que será a proposta da Sra. Presidente, nós iremos votar a favor e depois farei a declaração de voto. Isso. Sr. Vereador, se faz favor. Sim, esta proposta vem no sentido de regularizar uma situação que já está consolidada há bastantes anos. Eu só queria levantar a questão, uma vez que a Sra. Presidente disse que seria para cumprir o regulamento. Esta loja vai ficar aberta ao público ou aquele espaço vai continuar a servir como despensa? Esta loja tem exatamente a mesma aplicação de todas as outras lojas. Como sabe, há ali situações várias que não cumprem estritamente o regulamento. Aquilo que nós temos vindo a considerar, este Executivo, e julgo que os Executivos anteriores, é que é mais importante nós estabelecermos o funcionamento do mercado e que ele tenha condições para ir aumentando a oferta que tem ali, do que propriamente estarmos a fazer cumprir com muito rigor aquilo que é o regulamento. Estamos na disposição de fazer uma revisão ao regulamento e de o adequar àquilo que o mercado hoje é. Pronto, porque o mercado era um mercado tradicional. O regulamento estava adaptado a essa realidade. Uma revisão, Certo, mas neste momento aquilo que aponta em todos os aspectos é que a esmagadora maioria dos espaços do mercado seja ocupado com estabelecimentos de restauração, de bebidas. O mercado não é hoje, não tem a mesma lógica de funcionamento que tinha há uns anos atrás. E depois há um espaço interior do mercado que também é preciso regulamentar, que também não cumpre o regulamento, todos sabem, que são as ilhas e a utilização do que tem vindo a ser feito ao longo dos anos, das ilhas que lá estão. Portanto, nós temos sempre duas hipóteses. Ou aplicamos cegamente os regulamentos e desconsideramos tudo o resto, ou tentamos adequar os regulamentos à realidade e àquilo que se passa no dia-a-dia, viabilizando os negócios de quem mantém o mercado aberto, a funcionar e com um dinamismo que nunca teve. Portanto, a opção, do nosso ponto de vista, é a segunda. Devemos de pugnar para que as pessoas continuem a ter condições para exercer as suas atividades, mas de forma a que também não haja um desrespeito completo pelas regras de funcionamento de um mercado que ainda continua a ter alguns aspectos tradicionais, de venda de produtos tradicionais e de ocupação daquelas ilhas interiores, que neste momento já vai perdendo aquilo que era o tradicional nestes mercados. Portanto, não há vendas não há peixaria, não há vendas de peixe, as vendas de fruta são cada vez menos e, portanto, nós precisamos de adequar o espaço e fazê-lo funcionar com regras que permitam que as pessoas possam ter a sua atividade, senão acabamos por gerar, julgo eu, alguma dificuldade em que as pessoas depois queiram, e neste caso agentes económicos, que são agentes económicos do Conselho e que têm vontade de dinamizar aquele espaço. Então, assim sendo, eu vou pôr o ponto à votação. O ponto 10 é a atribuição do espaço no mercado municipal. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Se o vereador queria fazer a declaração de voto, faz favor, tem a palavra. Portanto, os vereadores da CDU votaram a favor da atribuição do espaço da loja número 13 do mercado municipal, na certeza de que estão cumpridos todos os requisitos legais, até porque trata-se da regularização de uma situação que se prolonga já há alguns anos e também considerando, apesar de não ter sido feita asta, considera que portanto, aquilo que é a solução é superior, digamos assim, à formalidade daquilo que está regulamentado. Muito obrigada, Sr. Vereador. Passamos ao ponto número 11, doação ao município de Alpiarça do saldo remanescente da Associação dos Amigos da Casa dos Patudos, extinta.
A extinta Associação da Casa dos Patudos, por via de um dos seus elementos, fez chegar ao município a informação de que haveria um saldo na conta da Associação no montante de 2.100 euros e que esse valor estava, digamos que, ao cargo desse elemento da extinta Associação, o que estava salvaguardado em termos de, durante um determinado período, poder corresponder a alguma eventual responsabilidade financeira ou multas ou coimas que houvessem a surgir depois da dissolução, considerado que esse prazo de salvaguarda já decorreu, sem se ter verificado qualquer responsabilidade, nos termos do artigo 21º dos estatutos dessa associação, caberia à Assembleia Geral deliberar sobre a liquidação do ativo e do passivo. Os fiéis depositários do referido montante manifestaram a vontade expressa de doar a quantia integral ao município de Alpiarça para ser aplicada em ações e iniciativas em prol da Casa dos Patudos, honrando assim o espírito e os fins que estiveram na origem da criação da associação. Portanto, propõe-se, neste sentido, aceitar a doação do montante de 2.100 euros e proceder à sua afetação exclusiva a iniciativas de valorização e promoção da Casa dos Patudos, ficando tal decisão registada em ata, no caso da extinta associação. Não sei se há alguma questão relativamente a isto. Então, eu propunha votarmos este ponto número 11, doação ao município de Alpiarça do saldo remanescente da Associação dos Amigos da Casa dos Patudos. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto número 12 é a proposta de aprovação da recepção provisória e o auto de vistoria referente à empreitada de construção do posto territorial da GNR em Alpiarça. Dar nota às senhoras e senhores vereadores que nós fizemos o auto de recepção provisória, a obra está terminada, foram verificados nesse auto a necessidade de correção de alguns aspectos que não estavam ainda completamente de acordo com o próprio projeto. Essas alterações e essas correções têm vindo a ser feitas pela empresa empreiteira e nós fechamos todo o processo da obra, a obra está concluída. Segundo a informação que tenho da própria GNR, neste momento também já estão montados todos os móveis e o recheio do posto, faltando apenas da parte do Ministério da Administração Interna viabilizar a instalação das comunicações para funcionamento do Ciresp e de outras telecomunicações específicas da Força de Segurança em causa. Nós estamos em contacto com o MAI e com a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado que têm esta competência para, nos próximos dias, estabelecermos o calendário de transição da GNR para o posto e de início do seu funcionamento. Assim, propõe-se que se aprove o auto de vistoria e o auto de recepção parcial provisória referente a esta empreitada, sendo notificada a entidade executante para que no prazo de 20 dias retifique os defeitos e vícios verificados na obra, sendo que, tal como informei os senhores vereadores, uma parte destes, logo que foi feito o auto de recepção, começaram a ser corrigidos e são aspectos pontuais sem grande relevo, já que alguns deles havia questões pontuais, por exemplo, com as celas relativamente à aplicação do botão de descarga da sanita que não estava a regulamentar, havia questões relativamente na sala de reconhecimento, relativamente ao vidro, que não cumpria os requisitos de não se ver num dos sentidos. Portanto, eram pormenores que esses já foram corrigidos e agora têm vindo a ser corrigidos outros que pontualmente foram identificados. Não sei se há alguma questão. Não havendo, então eu ia pôr à votação. O ponto número 12, proposta de aprovação da recepção provisória e o auto de vistoria referente à empreitada de construção do posto territorial da GNR em Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto número 13 é a proposta de autorização de transferência para a Fundação José Relvas.
Nós, como sabem, temos vindo a fazer do remanescente do investimento relativamente, ou melhor, do remanescente do montante obtido com a venda do prédio da Avenida de Berna, nós temos vindo a fazer aplicações financeiras até esgotarmos essa verba na aquisição dos imóveis que estão identificados e já com contratos de promessa assinados. Fizemos no passado mês as escrituras relativamente a 4 apartamentos já. Mantém-se ainda do conjunto de apartamentos em Almeirim, mantém-se por fazer a escritura, portanto está terminado. E relativamente a Santarém, continuamos a aguardar a instalação do posto de transformação, reunimos com o promitente vendedor, e com a Câmara de Santarém. Há um conjunto de atrasos relativamente à colocação do PT e à possibilidade de ligação da energia naqueles apartamentos, o que impede que eles também sejam definitivamente entregues e, portanto, nós continuaremos, enquanto houver montante remanescente, a fazer as aplicações financeiras que vencem juros. Neste caso, julgo que as aplicações são a 90 dias, exatamente, eu estava aqui a ver. Esta aplicação de curto prazo venceu-se no passado dia 12/6, tendo gerado juros no montante de 13.259,50 €. Sobre este valor incidiu uma taxa de IRC e, portanto, o valor líquido é de 10.607,60 €. E nós, tal como já fizemos nas outras aplicações, propomos que este montante seja transferido de imediato para a Fundação José Relvas, dado que está em situação de não recebimento do montante das rendas referente aos apartamentos e, portanto, parece-nos que é curial que este montante vá sendo transferido à medida que ele se vence. Não sei se há alguma questão. Já favor, Sr. Vereador. Portanto, em relação a este ponto em concreto, nós iremos manter a posição de votar contra. Portanto, já tivemos a oportunidade de manifestar a discordância em relação àquilo que foi todo o processo, inclusive, portanto, aquilo que é a resolução ou conclusão, digamos assim, deste processo afeta a própria transferência, embora consideremos que portanto, os juros gerados pelos depósitos a prazo deveriam ser reinvestidos, portanto, naquilo que era a origem da alienação disso. Obrigada. Não sei se há mais alguma questão, podemos passar à votação. Então, ponto 13, proposta de autorização de transferência para a Fundação José Relvas. Quem vota contra? Quem vota a favor? Está aprovado por maioria, com os votos contra dos senhores vereadores da CDU. O último ponto da nossa ordem de trabalhos é uma proposta de aprovação da primeira alteração do plano de pormenor da zona industrial de Alpiar, abertura de procedimento de elaboração. Nós, como sabem, temos estado há 2 anos a esta parte a trabalhar em termos de adequação dos instrumentos de gestão territorial de modo a permitir a instalação de uma unidade fabril na zona industrial. Tivemos uma primeira indicação de que deveríamos proceder à aprovação do início de processo de suspensão, de procedimento de suspensão do plano de pormenor da zona industrial, indicado depois de reunião com a CCDR. Entretanto, numa segunda reunião com a CCDR, foi-nos indicado que o procedimento mais célere, mais rápido e adequado deveria de ser propor que a Câmara deliberasse revogar o referido procedimento de suspensão e aprovar um pedido de alteração do plano de pormenor da zona industrial, que depois, segundo se percebe, estas questões são muito complexas. As entidades que regulam estas situações não têm uma opinião uniforme sobre os assuntos, depende muitas vezes do técnico com quem se fala e da estrutura com quem se acertam os pormenores.
As opiniões divergem e, portanto, nós andamos aqui um bocadinho ao sabor dessas exigências que não conseguimos ultrapassar de outro modo. Aliás, veja-se o que aconteceu com as normas provisórias para a regularização da aquisição do terreno por parte da empresa Suprema, que havia 2 modos de proceder. O que nos foi exigido foi que procedêssemos com um procedimento que levava ao estabelecimento de normas provisórias, sendo que havia um outro caminho, que era a suspensão do PDM, que nós viemos a verificar mais tarde, que eventualmente teria sido mais rápido e que não foi aquilo que nos foi indicado, nem que nos foi exigido. E, portanto, nós, independentemente de tudo, trabalhamos ao sabor destas imposições. A nossa postura é procurar resolver as situações e criar condições para que este investimento se possa concretizar rapidamente e, portanto, não se afigurando este procedimento que iniciamos como o mais adequado, o que se propõe é determinar que nós iniciemos um procedimento de alteração. A primeira alteração ao plano de pormenor da zona industrial, pasme, seja a primeira alteração ao plano de pormenor, devendo depois a alteração estar concluída no prazo de 24 meses. O plano de pormenor foi publicado em 31 de outubro de 2008, de lá para cá não sofreu alterações. A proposta decorre da necessidade de dar seguimento ao processo de desenvolvimento económico e social local, pretendendo deste modo responder positivamente à necessidade de implantação de um projeto estratégico para o Concelho de Alpiarce, atualmente incompatível com a concretização das opções estabelecidas no tal plano de 2008, que se encontra desatualizado, naturalmente. Torna-se por isso necessária a sua alteração, de modo a assegurar a compatibilização com os instrumentos de gestão territorial em vigor e em fase de revisão, garantindo simultaneamente a adequação às necessidades de ordenamento e utilização do solo da área abrangida. Deverá ser estabelecido o prazo de 15 dias para a formulação de sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de alteração do plano, cumprindo os demais dispositivos legais. O município fundamentou esta necessidade de suspensão e do estabelecimento de medidas preventivas para a área, porquanto decorrem da existência de circunstâncias excepcionais resultantes da alteração significativa das perspectivas de desenvolvimento económico. A área sujeita às medidas preventivas tem a extensão estritamente necessária e adequada à satisfação dos fins a que se destina. Portanto, nós vamos iniciar um processo de alteração do PPZI, do Plano de Pormenor da Zona Industrial, mas neste momento queremos que se implementem já normas provisórias para aquele espaço onde se pretende que se instale a unidade industrial, sendo que depois temos 24 meses para operar a revisão de todo o plano de pormenor. Assim, propõe-se que a Câmara delibere aprovar o início do procedimento de alteração do plano de pormenor da zona industrial em vigor, neste caso, como disse, com o estabelecimento de normas provisórias para a área de implantação da unidade industrial e com a obrigatoriedade de concluir a revisão completa do plano no prazo de 24 meses. Esta revisão, naturalmente, também estará em consonância com a revisão do PDM e com as medidas que estão previstas para o PDM, e será tratada nesse sentido. Portanto, o propósito neste momento é submeter à CCDR este início de processo, a documentação relativa a esta implantação e depois desenvolvermos ao longo dos próximos 2 anos a revisão completa de todo o plano de pormenor da zona industrial. Não sei se há alguma questão, se faz favor, Sra. Vereadora. Sim, nós já tínhamos, no passado dia 9 de julho, houve uma grande discussão relativamente a este ponto. Fomos pressionados no sentido de votar e verificamos que agora o procedimento não era o mais adequado. Mas no dia 9 nós tínhamos uma informação dos técnicos. Informação essa que hoje não temos. Hoje só temos a proposta da Sra. Presidente e não vem nenhuma informação dos técnicos. Penso que esse documento falta aqui, ou seja, temos diversos documentos, mas do gabinete técnico não vem qualquer informação que nos dê alguma segurança na votação deste ponto. Segurança essa que ainda tínhamos alguma no dia 9, porque tínhamos uma informação do gabinete técnico. E hoje essa informação não vem. Sra. Vereadora, a Câmara não pressiona ninguém a votar nada, muito menos o Executivo.
essa coisa do fomos pressionados a votar, quando se sentir pressionada, faz favor, diga, porque aqui ninguém pressiona ninguém a nada. Os senhores vereadores votam conforme entendem. Portanto, eu recuso completamente esse tipo de insinuação de que aqui se pressiona alguém a votar de alguma forma. Aqui não se pressiona ninguém. Os senhores vereadores votam em liberdade, com a informação que têm. Podem considerar que a informação é insuficiente, mas isso não é uma questão de pressão. Relativamente a esta questão, o enquadramento deste processo está feito em toda a documentação. Há um relatório técnico, há uma proposta de suspensão, está toda informada devidamente. Ó, senhora vereadora, o gabinete técnico é que fez este documento, como deve calcular. O documento é assinado por mim porque ele vem à Câmara. Porque não precisa de vir. Nós estamos a revogar um procedimento porque a proposta que está aqui, penso eu que é clara, isto é uma questão de leitura. A proposta que está aqui está toda informada com a lei. Tem os artigos, as indicações, está toda informada com a lei. E, portanto, os senhores vereadores... E esta também tem. Mas chegou-se à conclusão que o outro procedimento não era correto. Oh, senhora vereadora, já te expliquei, aliás, comecei por explicar que as indicações... Nós trazemos à Câmara, quando queremos resolver problemas desta área, nós trazemos à Câmara aquilo que são as indicações que as estruturas que a seguir vão ter que apreciar nos dão. E como eu referi, penso que ouviu, nós tivemos várias reuniões com a CCDR para a preparação deste processo. Aliás, que é um processo que já decorre há tempo demais. Mas que não é da nossa responsabilidade. Eu não sei, se calhar será útil para os senhores vereadores informar que o município, desde o momento em que alienou um lote de terreno, ou um terreno neste caso, não era lote porque ele estava fora do loteamento da zona industrial, a empresa Suprema tem vindo a desenvolver internamente e com contratação de serviços externos um conjunto de diligências no sentido de viabilizar a instalação de uma unidade industrial cujo investimento é muito superior a qualquer outro investimento que já foi feito no Conselho e que cria um conjunto de postos de trabalho e de oportunidades. E, portanto, nós temos vindo a desenvolver esse trabalho em consonância com a CCDR. Mas qual é o problema simples. De trazerem aqui uma informação técnica por parte do A informação é aquela que está à sua frente. Está. A informação é que está aqui. Não há qualquer informação dos serviços aqui. Mas quais serviços? Os serviços não têm que fazer informação nenhuma. Os serviços compilaram todo o processo. Como deve calcular, não fui eu que o fiz. O processo está todo... A reunião trouxe uma informação técnica e hoje não a traz. Porque ela não é necessária. O processo é exatamente o mesmo da última reunião. Aquilo que se está aqui a propor é uma alteração de procedimento. É, em vez de nós abrirmos um início de procedimento de suspensão, vamos abrir um início de procedimento de alteração. Ponto final. Não há mais nenhuma questão. Aliás, porque não são os técnicos, não são os nossos técnicos que definem qual é que é o procedimento certo. Os nossos técnicos respeitam aquilo que em reuniões de preparação do processo nós vamos recebendo das entidades que a seguir têm que os apreciar e que têm que emitir parecer sobre eles. Muito bem. Sim, se faz favor, Sr. Vereador. Portanto, gostaria de fazer referência que, tal como disse a Sra. Vereadora Margarida, em julho, portanto, questionámos um conjunto de insuficiências, digamos assim, que considerámos em termos daquilo que era a proposta que estava apresentada. E alguma fragilidade. Parece-me que essa situação não está totalmente debelada nesta proposta, em termos daquilo que é o seu enquadramento. Entendemos que existe aqui algum zigue-zaguear em termos daquilo que são as propostas apresentadas, até porque parece que às vezes é tudo demasiado fácil, mas depois as dificuldades surgem porque elas existem e portanto, e são do conhecimento de todos. Entendemos que também nesta proposta o seu enquadramento não está completo em termos quer da parte técnica, quer também da parte jurídica, até porque são situações extremamente delicadas e complexas até, e parece-me que quanto melhor estiver fundamentado,
mais confortável será tomar uma decisão. E consideramos que, apesar de termos estado sempre do lado de viabilizar a solução, não é? Portanto, para os investimentos, consideramos que a situação não está totalmente completa, a proposta, e iremos abster-nos disso. Sr. Vereador, eu estou disponível para, se me identificarem, ponto por ponto, o que é que não resulta claro desta proposta, o que é que falta esclarecer, eu estou disponível para procurar Eu esclarecer. não estou a falar de esclarecimento, estou a falar de conforto em termos daquilo que é a proposta em si. Certo, mas o não haver conforto é porque há dúvidas relativamente a alguma coisa, ou porque não está cá alguma coisa, ou porque o que está não está devidamente explicado. É informação técnica a validar, informação jurídica a validar a proposta que é realizada. É só isso. Muito bem, então é só a informação técnica e jurídica, não Sim, é não sou eu o que que vou está... discutir se esta decisão é correta ou aquela, portanto, é informação para eu decidir de acordo com a informação técnica e jurídica sobre os assuntos que estamos aqui a tratar. Muito bem. Então, assim sendo, eu vou pôr o ponto à votação. Relativamente ao ponto 14, proposta de aprovação da primeira alteração do plano de pormenor da zona industrial de Alpiares, a abertura do procedimento de elaboração. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. Tem a palavra a senhora vereadora Maria de Assunção para declaração de voto. Eu votei a favor, no sentido de não prejudicar o processo que está a decorrer, no entanto, com algum receio nesta votação, porque sinto que não tinha na minha posse todos os documentos necessários, no entanto, não quero prejudicar de forma alguma este processo. Só peço é que de futuro tenham mais cuidado na apresentação da documentação, porque estamos a falar de um processo bastante grande e acho que deviam ter mais cuidado, principalmente neste tipo de pontos que trazem à reunião de Câmara. Muito obrigada, senhora vereadora. Não há público na sala. Passávamos à leitura da minuta da ata, por favor.